Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Dias e esse é o canal Natureza ao Cubo. O meu objetivo, junto com o professor Kevin e com o professor Vitor, é ajudar você a gabaritar a prova de Ciências da Natureza do PAS. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa de uma prova de Física. Só que antes, eu queria que você já deixasse o like no vídeo, já se inscrevesse no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Vamos nessa? Então vamos lá, galera. Vamos para mais uma resolução. Essa aqui é a prova do subprograma de 2016, terceira etapa, então foi aplicada em 2018. Item 79. Fincada no solo da Lua, a bandeirola, levada pelos astronautas na missão Apollo 11, tinha lá mais massa do que quando ela estava aqui na Terra. Errado. Errado por quê, gente? A massa, ela é a quantidade de matéria de que um corpo é feito. Então, quando eu mudo a bandeira daqui da Terra para a Lua, a quantidade de matéria de que ela é feita não vai mudar. O que muda é o peso, né? E a gente tem um costume no dia a dia em confundir esses dois conceitos. Você mede lá a sua massa, você vai ver um valor em quilogramas e fala, eu estou pesando tantos quilos. E isso é errado, né? Na verdade, a sua massa é de tantos quilos e o seu peso é uma força, em newtons. São duas coisas diferentes. Item 80. O esforço ou trabalho realizado para se elevar um corpo a determinada altura do solo é maior na Lua do que na Terra. Aqui está errado também e eu vou explicar por quê. O trabalho realizado, ele vai ser a força-peso, que é m vezes g, vezes o deslocamento que esse corpo vai sofrer na mesma direção da força, ou seja, a altura que ele vai subir. No caso, como a gente já viu, a massa não muda quando eu vou da Terra para a Lua, e a altura vai ser a mesma, porque a gente quer comparar numa mesma altura onde eu realizo mais trabalho. Então a única coisa que varia aqui vai ser o g, a nossa força da gravidade, ou, desculpa, a aceleração da gravidade, que vai ser maior na Terra do que na Lua. Então, o trabalho na Terra é maior do que na Lua, e ele falou o contrário. Então, o item está errado. Item 81. O peso de um homem é menor na Lua do que na Terra. Bom, o peso, como a gente já falou, está correto aqui, ó. O peso, ele é a força com que o astro vai te atrair em direção ao centro dele. O astro, eu quero dizer, o planeta Terra, ou a Lua, ou o que quer que seja. Esse peso ele pode ser calculado aproximadamente se eu estiver próximo à superfície desse astro, e quando eu digo próximo, por exemplo, aqui na Terra, a gente pode estar a 1 quilômetro de altura, não importa, mas assim, nas proximidades, em níveis astronômicos, né, aproximadamente eu posso calcular assim, ó, o peso é m vezes g, onde m é a minha massa, que não vai mudar quando eu vou da Lua para a Terra ou da Terra para a Lua, e g é a aceleração da gravidade daquele astro. Então, na Terra, o g é maior do que na Lua. Então, na Terra, o peso é maior do que na Lua. Aqui ele está dizendo que o peso do homem é menor na Lua do que na Terra. Então, está correto. Item 90. Se uma carga elétrica pontual positiva for colocada no centro da esfera, então, na situação de equilíbrio eletrostático, o módulo do campo elétrico na região entre R1 e R2 será igual a zero. Olha só, no interior de uma esfera ou de um corpo qualquer que estiver em equilíbrio eletrostático, o campo magnético é zero. Então, está correto. Porque o que é esse equilíbrio eletrostático? As cargas elas vão tender a ficar o mais longe possível umas das outras, de forma que elas fiquem depois dessa movimentação, onde elas estão se afastando, elas vão ficar em repouso. Então, se as cargas estão em repouso, é porque a força resultante sobre elas é nula. E no caso, como essa força é de origem elétrica, isso quer dizer que o campo elétrico resultante também é nulo. Então, não tem como eu estar em equilíbrio eletrostático se o campo elétrico no interior dessa esfera não for nulo, beleza? Ele vai ter algum valor diferente de zero fora da esfera. Então, o item está correto. Se uma carga elétrica positiva igual a Q for colocada próxima à face externa da esfera, então será induzida nessa face externa uma carga elétrica positiva de valor igual a Q. Então, se eu colocar uma carga positiva aqui, ó, próxima da face externa, eu vou atrair os elétrons livres desse condutor para cá e eu vou induzir uma carga negativa aqui desse lado e uma carga positiva do outro lado. Porém, esse corpo ele só está sendo aqui, no caso, polarizado, né? Se eu ligar um terra aqui, aí eu teria a eletrização por indução e a carga resultante seria negativa, né? Mas nem isso está acontecendo, então o item está errado. Eu só estou polarizando as cargas. Item 112. Considere que, com a chave no circuito da figura 2 ligada no ponto A, o capacitor seja carregado com 20 joules. Nesse caso, se a chave for comutada para o ponto B e o capacitor demorar 1 milissegundo para descarregar, então a potência dissipada no circuito será superior a 30 kW.
Bom, a potência, ela vai ser a variação de energia dividida pelo tempo. Então, ele me falou que eu tenho uma energia de 20 joules acumulada. E ele vai liberar toda essa energia e vai demorar apenas 1 milissegundo para fazer isso. Então, o tempo vai ser 1 milissegundo, que é 10 a menos 3 segundos. Então, vai ficar 20 vezes. Esse 10 a menos 3 sobe com o sinal do expoente trocado, 10 à terceira. E aqui eu tenho joules por segundo, é watt. 10 à terceira watt é quilowatt, então tenho 20 quilowatts de potência, e a questão falou que é superior a 30, então tá errado. Item 113. No circuito da figura 2, com a chave ligada no ponto A e após o capacitor ser totalmente carregado, se um resistor de resistência 1 vezes 10 a 6 ohm for inserido em série com o capacitor, então fluirá no circuito uma corrente com valor superior a 1 mA. Olha só, no circuito desse tipo, que eu tenho um gerador, um resistor e um capacitor, a corrente só vai fluir enquanto o capacitor não estiver totalmente carregado. Então tem esse gerador aqui gerando uma DDP, a corrente, o sentido convencional dela vai ser esse aqui, ó, saindo do positivo para chegar no negativo, né? Então, como o capacitor tem um isolante aqui, ó, essas cargas vão se acumulando de cá e vão induzindo carga negativa de lá. Então, estou gerando uma DDP aqui no capacitor também. Ele fica totalmente carregado quando a DDP do capacitor é igual à do gerador. E aí, nesse caso, a corrente deixa de existir, né? Porque você percebe que o sentido das DDPs aqui é o contrário. Então, não vai ter corrente, então o item está errado. Item 114. Se a chave no circuito da figura 2 for ligada ao ponto A, então, após o capacitor carregar-se totalmente, a energia nele armazenada será inferior a 50 joules. Ó, a energia armazenada, a gente pode usar uma letra W aqui, não vou usar o E para não confundir com o campo elétrico. Vai ser a capacitância vezes DDP ao quadrado sobre 2. CU ao quadrado sobre 2. A capacitância foi dada ali 10 microfaraday. Micro é 10 a menos 6 vezes. A DDP está ao quadrado, eu já vou abrir um parênteses, ó. 2 kW é 2 vezes 10 à terceira watts, sempre trabalhando nas unidades do SI, né? Dividido por 2. Aí vamos fazer essa conta. Acho que a gente pode aqui já, ó, 10 por 2 dá 5, isso aqui já adianta um pouquinho aqui. E eu vou ter 5 vezes 10 a menos 6, vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 10 à terceira ao quadrado, eu multiplico os expoentes. 2 vezes 3 é 6. Então, vezes 10 à sexta. 10 a menos 6 multiplicado por 10 à sexta, eu posso cortar. E 4 vezes 5 é 20. 20 joules de energia, né? A questão diz que é inferior a 50, então está correto. Item 115. Na situação da figura 2, uma carga elétrica pontual negativa lançada na direção paralela às linhas de força será desviada para baixo pela força magnética entre os ímãs. Olha só, para a força magnética, nem preciso olhar para a figura, né? Mas é essa figura 2 aqui. Uma força magnética ela vai surgir quando uma carga tem uma velocidade perpendicular às linhas de campo. Nesse caso, ele falou que a velocidade é paralela. Então tá errado. Nem vai ter força magnética aqui na carga, né? Item 116. A força elétrica não realiza trabalho quando um elétron é deslocado entre os pontos A e B da figura 1. Ó, no ponto A, eu tenho um certo potencial elétrico. Esse potencial depende da carga que eu tenho nas placas, né? E da distância que o ponto A se encontra dessa placa. Então, como o ponto A e o B estão à mesma distância e a carga é a mesma na placa inteira, o potencial no A e no B é o mesmo. Então, não tenho diferença de potencial entre os pontos A e B. Essas linhas aqui, ó, tracejadas aqui, laranjadinhas, elas são chamadas de linhas equipotenciais, porque eu tenho o mesmo potencial. Então, quando eu vou de A para B, como não tem DDP, né? Também não tem realização de trabalho sobre essa carga, beleza? Então o item está certo. E é isso, galera. É uma prova que eu considerei bem tranquila, no sentido que ela abordou bastante teoria. Então, se você tinha uma base sólida na teoria, você não teve que fazer muitos cálculos, não foi muito cansativa, né? Os cálculos que a gente fez foram simples de serem feitos e é uma prova que mostra a importância da gente entender e ter uma boa base teórica e não ficar só no decoreba de fórmula que muitas vezes não resolve nada, né? Beleza? Então, no mais, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham aprendido bastante com essa resolução, que vocês tenham bons estudos e que façam uma boa prova. Até a próxima. Tchau!